Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 3. Meu nome é Carla, gratidão já por você estar aqui. Vamos lá, dar continuidade aí ao nosso curso básico de tarô. Hoje a gente vai entrar aí no mistério, né, e na sabedoria da sacerdotisa, que é o Arcano 2, aquele que nos convida a mergulhar para dentro, para acalmar a mente, né, e ouvir o que está além do óbvio. Então, eu vou até colocar esse aqui, que eu vou deixá-la aqui, para vocês poderem ir identificando a carta. Eu estou usando, como vocês já sabem, o tarô Rider-Waite. Vamos lá, acho que assim dá para... Fica bem legal, né, para ver. Fica bem interessante, dá para vocês visualizarem. Então, prepara o espaço, né, a mente, o seu coração, porque essa carta aqui, ela fala de silêncio, de intuição e segredos que só quem sabe escutar aqui vai perceber. Sem mais delongas, vamos falar agora aqui sobre, né, a carta mesmo da sacerdotisa, ou conhecida como a papisa, que é o guardião aí dos mistérios, representando o mundo interno, o inconsciente e a sabedoria oculta. Então, ela está aqui retratada entre duas colunas, tá vendo? Uma preta, aqui uma mais clara, né, com as letras B e J, que aí aqui a gente vê que está simbolizando aí a dualidade luz, sombra, consciente, inconsciente, equilíbrio entre forças opostas. E aí, atrás dela aqui, a gente vê um véu, né? E aqui também. O véu aqui simbolizando que há o oculto, parte do conhecimento que ainda não pode ser revelado, a fronteira entre o visível e o invisível. E aqui ela segura, né, um rolo aqui, tipo um pergaminho, que tá até escrito aqui Torá. Depois, quando vocês tiverem já essa carta em mãos, aí pode ser que alguns tenham, aí dá para identificar melhor. A simbologia, Torá aqui, do conhecimento sagrado, da lei oculta, a verdade aí que se revela gradualmente. E aí aqui a gente tem a lua embaixo dela, né, ou aqui ao redor, enfim. A conexão, que a lua fala do inconsciente, então a conexão aqui com o inconsciente, com os ciclos, né, que a lua fala também de ciclos, com a noite, que a lua representa a noite, e com o mundo emocional, e os mistérios, né, que a lua também fala disso. Então a simbologia da carta, ela é bem interessante. Né, ela já vem, você já consegue detectar o significado da sacerdotisa com todo esse simbolismo aqui que a gente vê na carta. Número 2, que representa aqui a polaridade, dualidade, né, necessária aí para que o equilíbrio se realize. Essa carta representa aqui o feminino divino, a sabedoria interior feminina, o silêncio que revela, o poder aí de acessar o invisível através da intuição, tá? Eu tô falando assim, bem devagar, que é para vocês poderem pegar aí, conseguir aí adentrar aí no mistério dessa carta, porque essa carta ela é bem realmente misteriosa, né? Ela já traz aí uma imagem de mistério. Então é bem interessante vocês meditarem na carta, na imagem, né? Em todo o simbolismo que ela traz. Que aí só em olhar para ela vocês já conseguem entender. Bom, o lado luz, eu vou deixar a carta aqui, vou deixar para que vocês já olhem aí a carta. No lado luz, aí a gente está falando da voz da intuição, porque agora aqui a gente vai pegar ela num significado prático. Então, o lado luz dela fala da voz da intuição, quando algo no seu interior sabe algo que a mente ainda não decifrou. Sabe assim, quando você
sabe alguma coisa, mas você ainda não consegue entender por que você sabe aquilo, você ainda não decifrou, né? A necessidade do silêncio, de pausar, refletir, meditar, estar em contemplação antes de agir. Então, ela traz também esse significado, né, numa forma prática. Traz também sobre o significado de mistérios, como a gente já falou, sobre segredo, mistério, tem algum segredo. Então, quando essa carta vem, a gente também pode estar falando sobre isso. Algo não está revelado ainda. Pode haver informações ocultas ou que ainda não foram trazidas à luz. Aprendizado indireto, né? Ela também pode falar sobre isso, sobre estudar, sobre observar, sobre absorver sem exposição imediata. Ela também fala de um autoconhecimento profundo, investigar os sonhos, símbolos pessoais, linguagem simbólica, toda aquela coisa da investigação, né? Se aprofundar nessa coisa mais de sincronicidade. Então, é você prestar atenção que sempre alguma coisa vai estar te trazendo um sinal, vai estar te trazendo uma mensagem, vai estar te trazendo uma sabedoria. No lado sombra, a gente aqui já fala de desafio, né? Então, a gente pode estar falando de um bloqueio da intuição, de ignorar aí os sinais, né? Tá sentindo algo, tá tendo aquele feeling, mas não vou ir por esse lado, né? Tô ignorando o feeling que eu tô tendo, né? Existe aqui uma desconexão com o seu próprio sentir. A gente pode estar falando também de segredos prejudiciais, ocultar demais, né? Ou esconder algo que deveria ser comunicado. Que mais aí no lado sombra? A gente pode estar falando sobre medo, né? Ficar preso aí numa espera sem agir quando for necessário. Ou ter uma intuição distorcida, fazer interpretações equivocadas de sinais. Às vezes é a sua mente que está te falando uma coisa e você está achando ali que é a sua intuição. Então, aí, confundir desejo com orientação. Então, por isso que a sacerdotisa é aquela coisa bem profunda. É aquela coisa que vai te trazer e não vai te trazer dúvida. A gente também pode estar falando de isolamento extremo, quando essa carta sai no lado sombra. Se fechar aí, tanto aí que perde contato aí com o mundo. Então, aí, um exemplo do cotidiano. Você tem uma ideia ou vontade, mas algo no fundo não te convence. Aí a sacerdotisa, ela vem com essa mensagem. Espere, investiga. Ou numa escolha. Ela pode indicar que não temos todos os lados visíveis ainda. Então, é preciso parar e esperar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da sacerdotisa no amor, no relacionamento, no lado afetivo. No lado luz, ela fala sobre relações que tenham profundidade emocional, intimidade silenciosa, uma confiança que pode ser até não dita, mas pode ser sentida, né? Alguém que sabe escutar, uma pessoa que observa mais do que fala, que vive aí, né, a conexão espiritual entre parceiros. Aqui a gente pode estar falando de amor que se desenvolve aí no tempo, sem pressa, né, que cultiva aí uma paciência para poder ter certeza de que aquilo ali realmente, de fato, é algo que vem para ficar, é algo verdadeiro. No lado sombra, dentro do relacionamento, né, se a gente for fazer uma tiragem para o relacionamento, a gente aí já fala de segredos no relacionamento, fala de falta de comunicação, de omissão, de desconfiança por aquilo que ainda não foi revelado, sentir-se distante, ter aí uma sensação de estar emocionalmente desligado, não ter uma expressão, não exibir uma expressão dos sentimentos, ausência de expressão dos sentimentos. Profissional, vamos agora para numa tiragem profissional. Como que a gente poderia estar falando aí do lado
luz aí da sacerdotisa em uma leitura profissional. A gente pode estar falando de uma situação em que você deve aguardar para agir, e você precisa coletar informação antes de tomar uma decisão. A gente pode estar falando de um momento de preparação para dar um grande salto na carreira, de adquirir bases antes de manifestar externamente, né? Primeiro deixa eu colher isso aqui, primeiro deixa eu me fortalecer nisso aqui, para depois manifestar isso. Lado sombra, a gente pode estar falando de falta de clareza no trabalho, né? A gente pode estar falando de situações camufladas, de dificuldade de agir porque não se sente ainda seguro, ou não confia no que sabe. A gente pode estar falando de excesso de introspecção que impede ali uma ação e impede os resultados. A sacerdotisa na espiritualidade. Vamos entender como que ela traz isso, como que seria a leitura, como a gente interpretaria dentro de uma leitura espiritual. Lado luz. A gente pode estar falando de uma conexão profunda com a alma, né? Com os sonhos, com os símbolos, visões, meditação, práticas silenciosas, contemplação, né? A meditação, na meditação a gente tem muita presença, porque quando a gente fecha os olhos, a gente se fecha para o externo e a gente se volta totalmente para dentro. Tentem fazer essa experiência de vocês entenderem que quando vocês silenciam, vocês fecham os olhos, o externo todo se apaga. E aí você vem para dentro. E é lá dentro, nesse lugar aí escuro, né, nas profundezas, que a gente encontra aí uma sabedoria. Essa sabedoria vem aqui, ó. Né? A gente pode estar falando da sacerdotisa. Estar em sintonia com o mundo invisível e explorar essa sabedoria interior. No lado sombra, a gente já fala aí, numa leitura espiritual, a gente já fala de uma fuga espiritual, de interpretações místicas sem nenhuma espécie de fundamentação, né, de uma enganação, de se esconder tanto aí que não vive em um mundo prático. A gente pode estar falando de um desequilíbrio entre o ser e o fazer também. E aí a gente já vem aqui para um âmbito mais profundo, um âmbito muito mais aí profundo mesmo. Aí a carta da sacerdotisa, ela pode estar profundamente ligada aí a uma sabedoria ancestral, espiritual que você ancora, né, representando aí o acesso aí a um conhecimento que vem de linhagens antigas, memórias espirituais, mistérios aí guardados além do plano racional, uma intuição extremamente elevada, simbolizando aí a voz interior, a conexão com planos sutis, o saber aí que não vem de livros, mas vem da alma. Mistérios ocultos, revelações internas, é como se o véu aí estivesse prestes a ser levantado, revelando verdades que sempre ali estiveram, né? Sempre estiveram aí, mas aí vem com uma força total. A gente pode estar falando de mulheres ancestrais, guias espirituais, mentoras, né? Muitas vezes aí indica a presença de uma força aí, uma força feminina ancestral conduzindo o processo aí de despertar, né? Então, quando essa carta aparece em leituras espirituais, ela pode sim perfeitamente indicar aí uma sabedoria ancestral, isso aí num contexto bem profundo, né? Uma sabedoria ancestral aí fluindo aí para a pessoa, né? Uma integração, portais aí sendo abertos e um chamado aí para confiar na sua própria intuição e em dons aí herdados. Então aí o que a gente poderia fazer como uma coisa prática, né? Que eu sempre coloco aqui algo prático para a gente estar fazendo aí com as cartas. Vocês reservarem um momento do dia para silenciar, né, para fazer um silêncio aí interior, fazer uma meditação, uma escuta de sonhos. Sonhei com isso, deixa eu fechar meus olhos e tentar entender esse meu sonho, tentar interpretar. Escrita, né, fazer registros aí, anotações no seu caderno. Né, o que ainda não me revelou,
Fazer até perguntas mesmo, escrever pergunta, o que ainda não se revelou para mim, o que ainda não me mostrei, o que o meu coração está querendo dizer. E aí veja com total calma, com total carinho, com total leveza, veja aí o que emerge nesse silêncio. A ideia é sempre cultivar essa conexão com a sacerdotisa, fazer uma observação sem pressa e deixar vir aí o que precisa ser revelado. Então, recapitulando aí a sacerdotisa, que ela nos convida a mergulhar no mistério, confiar na intuição, aceitar que nem tudo pode ser visto agora, tá? Ter paciência. Então, essa é basicamente aí os significados aí da sacerdotisa, basicamente, tá? E na próxima aula, a gente vai falar sobre a imperatriz, que é o arcano 3, logo na sequência aqui da sacerdotisa, que aí a imperatriz, ela nos traz, né, a energia da criação, da nutrição, de florescimento, tá certo? Então, na próxima aula, a gente traz a carta número 3, o arcano 3 da imperatriz. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer aqui ter falado um pouquinho aí, basicamente, aí da carta da sacerdotisa. Foi um prazer ter te guiado nessa aula de introspecção. Que você receba aí os saberes aí ocultos da sacerdotisa. Certo, meus amores? Então, até a nossa próxima aula e tchauzinho.